Olá, turma, vamos a mais uma aula aqui com o professor Luiz Carlos de Matemática. Hoje nossa aula 7. Vamos fazer a correção da atividade 6. Em seguida a gente começa nossa aula 7. Hoje nós vamos trabalhar com sólidos geométricos. Vamos ver a nomenclatura de alguns deles, os principais, os elementos que compõem um sólido geométrico e as formas planificadas desses sólidos. Então, vamos colocar aqui nossa tela inicial, né? Para a gente poder começar aqui nossa aula de hoje. Lembrando a todos que no final tem a atividade 7. A atividade 7 é referente à nossa aula de sólidos geométricos. Então, vamos lá. Sexto ano, nossa aula 7, correção da atividade 6, e em seguida começaremos aí com os sólidos geométricos. Nosso horário de sempre. E vamos à correção da atividade 6. A atividade 6 foi sobre potenciação. Hoje a gente vai ter uma aula de geometria, né? Espero que vocês comecem a assimilar essa diferença entre álgebra e geometria para ter uma noção mais aí da matemática em relação a os dois eixos que a matemática hoje é dividida. Então a atividade 6, primeira questão, diz o seguinte: resolva a potência 9 à terceira. Então aqui, vamos fazer aqui, né? 9 à terceira. 9 à terceira equivale a 9 vezes 9 vezes 9. Isso aqui vai resultar em 9 vezes 9, eu sei que dá 81. Esses dois aqui. Vezes 9, que é esse último aqui, ó, vai resultar em... Vamos fazer o cálculo. É ideal que a gente faça sempre esse cálculo. Aqui eu tenho 81 vezes 9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8 dá 72. Está aí a resposta. 729. Então, gente, a alternativa correta aqui é letra A. Dá uma corrigida aqui. Apaguei. Então vamos lá. 9 à terceira. Chegamos ao resultado de 729, letra A, primeira alternativa. Vamos partir para a questão 2. Vamos apagar aqui esse cálculo, né? Ficou um pouquinho aqui no meio. Todo número natural não nulo elevado a zero é igual a... Então aqui é pela definição, né? Olha lá na atividade. Todo número não nulo, no caso, qualquer número que seja diferente de zero. Dá um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho um valor de A. A é um número qualquer menos o não nulo. Quando eu falo não nulo, é exceção do zero. Elevado ao expoente zero. Isso é definição, né? Tá lá na explicação da aula 6. É sempre igual a 1. Então a alternativa aqui é letra C, né?
Não tem muito o que estender aqui. Se você pegar qualquer número, vamos pegar um número aqui qualquer. Então, decimal 0,5. Esse número aqui, ó, qualquer número que não seja zero, elevado a zero é sempre 1, por definição. Então, tá aí a alternativa, letra C. Continuando aqui, questão 3. Qual o resultado da potência 4 à terceira? Também fácil de fazer, mesmo modelo lá do 9 à terceira. Fazer 4 à terceira é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16 vezes 4. Aqui a gente vamos lembrar de fazer esse cálculo. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1 dá 4 e 2, 6. Então, 64 é a resposta aqui, né? Destacar aqui. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra D. Tá aí, letra D. Quarta questão. Mais uma vez eu vou apagar aqui esse cálculo, né? Pegou um pouco acima. Todo número natural elevado a 1 é igual a. Também vem lá da definição, tá na aula 6 da semana passada. Então, todo número elevado a 1 natural, se eu pego aqui, ó, um número A elevado a 1, esse resultado será o próprio número da base. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de um número. Vou pegar aqui 5 elevado a 1 é igual a 5. Ou seja, é o próprio número que está na base. Então aqui, no caso aqui, a resposta certa é ele mesmo. Ou seja, o número que está na base. Letra B. Letra B aqui. Tá aí a quarta questão, não é isso? Então, gente, foi a nossa aula, a correção da aula anterior, da aula 6. Agora a gente vai começar na nossa aula referente a sólidos geométricos. Espero que vocês aí prestem atenção. É uma aula mais teórica do que de cálculo. E acredito que vocês vão entender aí nossa explicação. Porque é os conceitos básicos da geometria em relação a sólidos geométricos. Que são formas geométricas que estão no espaço. São objetos que a gente pode manusear ou pegar, né, com a mão, por exemplo. Então, voltando aqui à nossa tela, eu tenho o seguinte. Vamos partir para uma definição bem simples. Sólidos geométricos são as formas geométricas que estão no espaço, ou seja, possui 3 dimensões. Figuras que têm 3 dimensões são figuras que a gente pode colocar na nossa mão, por exemplo. Um exemplo, uma lata de óleo, um dado, né? A gente pode pegar isso com a mão e ele vai ficar lá sem nenhuma deformação. Vamos ver aqui, eu peguei aqui alguns exemplos. Desconsidera as palavras que estão aí, né? O primeiro é um prisma retangular. Acho que isso aqui está em espanhol, né? Vocês desconsideram esse C aí. A pirâmide triangular, na verdade isso aí não é uma pirâmide, isso aí é um prisma, né? Só dar uma corrigida aí na questão, porque no espanhol é um pouquinho diferente. Isso aqui na verdade é um prisma. Tá o nome aqui, né?
é um prisma triangular, ou seja, a base corresponde a um triângulo. Aqui você esquece esse C, né? Retangular. E o cubo, a forma geométrica que a gente mais conhece aqui, né? É essa, né? O cubo. Se assemelha a um dado. Seguindo aqui, nós temos ainda as pirâmides. O acento aqui de pirâmide, você sabe que o acento é diferente, né? Não dá para colocar aqui não, mas você já sabe aí. A pirâmide triangular, ou seja, a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular. Quadrangular. Aqui vai ser um Q, né? Quadrangular. E nós temos ainda a pirâmide pentagonal. Então as pirâmides elas podem ter várias nomenclaturas de acordo com a base. A base é quem dá o nome à pirâmide. Então, base triangular, a base é um triângulo. Base quadrangular, a base é um quadrado. Base pentagonal, a base é um pentágono, ou seja, uma figura que possui 5 lados. E tem os corpos chamados corpos redondos, onde tem um círculo, né, que forma essas figuras. Por exemplo, o cilindro. O cilindro, veja que a base é um círculo, semelha a um copo com água, né? Um copo com água, mas tem mais ou menos esse formato, um copo. O copo pode ter qualquer coisa dentro, né? Eu falei com copo com água porque é o líquido que mais a gente consome. A esfera. A esfera, ela se assemelha a uma bola. E ainda temos o cone. Cone, veja que a base é um círculo e tem essa volta aí, ela arredondada. Esse cone a gente vê muito um exemplo de um cone é um chapeuzinho daquele de aniversário. Geralmente é um cone. E quando a gente vai passando em alguma blitz, ou tem alguma barricada em uma rua BR, são usados cones. Aqueles cones, né, antigamente era bem parecido com o que vocês estão vendo aí hoje. Hoje eles mudaram mais o formato, porque essa figura ela é bem estável em relação ao vento, né? Um cone pelo voar nesse formato aí, né, o vento levar ele é bem difícil. Então essas são as formas geométricas mais conhecidas e mais vistas no nosso dia a dia. Vamos partir aqui para a próxima parte aqui. As formas planificadas, né? Essas figuras podem ser planificadas. O que significa um sólido geométrico planificado? É ele, digamos, desmontado. Tá aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui novamente de um cubo. Já que o cubo ele tem 6 faces. Ele é formado por 6 quadrados. Aí está cortado um pouquinho o quadrado aqui do lado esquerdo, mas são todos iguais, viu? O cilindro. Veja que o cilindro ele tem uma parte lateral e quando a gente desenrola dá um retângulo. Tá aqui, né? E veja que abaixo eu tenho um círculo e acima também, resultando em 2. No cone a gente não vê esses 2 círculos, porque só tem um. Depois você pode pesquisar aí, cone planificado, vocês vão ver que só apresenta um círculo e uma parte ainda arredondada em relação à parte lateral. A pirâmide, aqui é um exemplo de uma pirâmide de base quadrada. A base é um quadrado e ela é formada na sua face lateral suas faces laterais por 4 triângulos. Todos iguais, né? Porque a base é um quadrado. E ali nós temos um prisma, né? O prisma ele está ali numa posição que o centro ele tá em pé, né? Ele está numa posição deitado ali.
Então, você veja que ele vai ter 3 retângulos e 2 triângulos, que são chamados de faces. Esses são os elementos. Já estou adiantando aqui, que já é o que a gente vai ver daqui a pouco. Partem com as solos planificados. Eles podem ser confeccionados, ó. Aqui tem alguns exemplos aqui, né? Esse verdinho ali é uma pirâmide. Acho que a base ali deve ter o que? Uns 5 a 6 lados. Vou ter que ver bem direitinho. Essa pirâmide aqui azul, ó. A verdinha tá aqui, a base dela, né? Nem tinha notado, porque tá aqui, ó. Ela possui aqui, ó, um lado, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar aqui 4 e 5. E aqui 6. Então ela tem 6 lados na base. É uma pirâmide hexagonal. Hexa vem de 6. É isso? Essa azulzinha aqui, ela tem 5, ó. Não vou contar não, mas vou deixar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui com números. Aqui eu já tenho um cilindro. O cilindro, as formas geométricas chamadas de corpos redondos, ele não tem lados. Assim como a gente dizer quantos lados tem. Claro que se a gente for pegando uma forma geométrica e aumentando cada vez mais a quantidade de lados, ela vai se tornando cada vez mais circular. Então os corpos redondos são chamados de corpos que possuem infinitos lados. Se você pegar uma figura e colocar, por exemplo, 20 lados numa figura, você vai ver que ela vai ficar bem parecida já com um círculo. Esse amarelinho aqui, ó, ele possui 6 lados, é um hexágono, é um prisma hexagonal. Temos aqui uma pirâmide aqui, essa verdinha aqui. Já esse outro vermelho aqui, essa pirâmide aqui vermelha, ela é uma pirâmide que com certeza será pirâmide de base triangular. Aqui eu tenho um prisma de base retangular, né? Um cubo aqui de azul. Aqui nós temos um cone, ó, e aqui um prisma de base triangular. Então são formas geométricas que a gente pode até confeccionar, partindo de uma forma já planificada. Vamos ver aqui os elementos: face, aresta e vértice. Vou pegar aqui o cubo como exemplo, né? Porque é uma das formas geométricas que a gente mais conhece. A face são os lados da figura, tá aqui destacado, ó, em laranja. Arestas são os traços que compõem a figura. No caso aqui no meio, aresta são os traços que compõem a figura. Veja que tem várias. Aqui em cima eu tenho destacada 2, mas tem mais 2, ó. Então são 4 aqui em cima, 4 aqui na base, ó. E as 4 que liga de lado aqui, ó. Então nós temos um total de 12. Vou até colocar, né? Essa figura ela possui 6 faces. Arestas, aqui nós temos 12 arestas, que são esses traços que formam todo o contorno da figura. E vértices. Vértices são esses pontos aqui. Aqui tem destacado 3, mas temos aqui mais um. Deixa eu partir para outro aqui. Aqui temos outro. Não está ajudando aqui não a seta. Cada um aqui, né, representa um vértice. São na verdade 4 aqui abaixo e 4 aqui acima, né? Completando aqui, você vai ter um total de 8
vértice. Prosseguindo aí, né? Entendemos o que é face, aresta e vértice. Vamos ver aqui outra maneira de ser confeccionado. Usando palitos e massinhas, a gente pode fazer essas figuras. Um dia a gente poderemos aí, com a aula prática, a gente fazer isso aí. É bem interessante. Com massa de modelar e palitos, a gente pode fazer as principais, né? Um cubo, uma pirâmide de base triangular. Aí tem vários formatos aí. Esses mais simples dá para fazer. Os que tem mais lados dá um certo trabalho, porque as medidas são um pouquinho diferentes. Então, vamos ver um exemplo aqui sobre isso aí, né? Determine o número de faces, arestas e vértices da figura abaixo. Um exemplo, né? Aqui eu peguei uma figura, veja que ela tem, na base, ela tem 6 lados. Vamos partir para contar aqui esses elementos. Veja que ela possui, aqui do lado está auxiliando, né? Nós temos duas bases, que são chamadas de hexágonos, por possuir 6 lados. E temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 faces retangulares. E uma base superior e uma base inferior aqui. Então nós temos 8 faces. Esse é o primeiro dado que a gente tem aqui, né? Essa figura ela possui, vou colocar aqui, ela possui 8 faces. É contar os lados que a figura tem, né? Contar o que a figura tem aqui. 8 faces. Para a questão das arestas, para contar na planificada, pode ser dar um certo trabalho aí, aparecer uma duplicada, né? Então vamos para cá. Acho melhor contar aqui. Veja que aqui em cima nós temos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar aqui fora, né? Então nós temos aqui 6 arestas na base superior. Aqui abaixo nós também vamos ter mais 6. Tá aqui, ó. Vou contar também, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui é como se fossem os palitos que formam a figura, né? Se eu fosse fazer ela de palitos, seriam os palitos que a gente ia contar. Então aqui nós já temos um total de 12. Mas veja que nós temos os laterais, né? Aqui nós temos 1, aqui nós temos 2, temos 3 e 4. Mas tem esse aqui, ó. Esse tracejado aqui é porque ele ficou exatamente por trás desse que está aqui na frente da figura. Mas aqui conta como 1. Ele vem até aqui embaixo, até aqui esse ponto. Então nós temos aqui 4 com mais 5 daqui. Nós temos 5. Ou 5 para dar trabalho, 5. E aqui eu tenho 6. Então tá aí. Na base superior 6, na base inferior 6 e ao lado nós temos 6. Somando aí 6 mais 6 mais 6, nós temos 18. Está aqui a palavra aqui, né? Que faltou. Faces. Então nós temos um total ali de 18 arestas. Ou seja, os palitos para formar a figura. Os vértices
em relação a essa figura seria o que? Os pontos de encontro. Então aqui eu teria um ponto, ó. Só que não está dando para fazer esse ponto. Outro aqui, ó. Fazer uma seta para ver se ajuda, né? Outro. Ou seja, seria 6 regiões, ó. Cada região dessa aqui seria contabilizada como sendo um ponto. São 6 aqui acima e 6 aqui abaixo, ó. Não vou riscar para não ficar tão ilegível aí a figura. Mas são 6 vértices acima e 6 abaixo. Um total de 12. Então, teríamos aqui um total de 12 vértices. Total de 12 vértices. Então, esse era o exemplo. E agora tem a atividade para vocês aí, né? A atividade, coloquei 4 questões aí para vocês responderem em relação à parte teórica, né? Mas a contagem de lados, de faces, de vértices e de reconhecimento de algumas dessas figuras aí. Então, a gente está aqui na atividade 7. Dada a figura abaixo, qual das formas geométricas ela mais se enquadra? Tá aqui as alternativas. E a figura é essa. Desconsidera as baquetas, né? Porque a figura que eu quero que vocês olhem é esse bombo. O que mais ele se assemelha? Né? Se assemelha mais ao que aí? A esfera, cone, cilindro, pirâmide ou cubo. Aí você marca a alternativa correta. Vai estar lá na nossa plataforma. Aqui nós temos indique a quantidade correta de faces da figura abaixo. Tá aí as alternativas temos 4, 3, 5, 8, 6, 8. Você vai contar aí, né? A figura está um pouquinho inclinada, que é para testar aí a sua habilidade em reconhecer quantos lados a figura tem. Questão 3. Dada a figura planificada abaixo, vou colocar aqui, né? Dada a figura, ela não está planificada, na verdade, né? Dada a figura abaixo, desconsidera a palavra planificada, dada a figura abaixo, qual das formas geométricas ela mais se enquadra? Esqueça a palavra planificada aí. É uma figura, não é uma figura, é uma imagem, né? Essa imagem, ela é uma esfera, um cone, um cilindro, uma pirâmide ou um cubo. Aí vocês marcam a alternativa correta aí. Facílimo, né? Principalmente para quem já foi no Egito. E a quarta indica a quantidade correta de vértices da figura abaixo. Tá aí a quantidade. As alternativas, a figura é essa daqui. Vai contar aí, né? Quantos vértices tem essa figura aí. E por hoje é só aí, né, galera? Vou deixar a atividade na plataforma assim que eu acabar aqui a gravação. E espero que vocês tenham entendido aí nossa aula de hoje. E vamos ficar aí com nossa aula, encerrando, né? Até a próxima aula. E claro, se Deus quiser, a gente volta a resolver isso aqui com vocês, certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus.